Boa tarde, eu sou a Gica do Reset Graça. Estou lendo com você o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje, então, chegamos ao nosso último capítulo, o capítulo 20. A Revolução da Graça está aqui. Todos nós conhecemos o famoso Salmo do pastor, o Salmo 23. Mas você sabia que Jeremias 23 também fala sobre pastores? O capítulo começa com o Senhor repreendendo e corrigindo pastores e líderes, que também são pastores aos olhos de Deus. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Jeremias 23, 1. Como você pode ver, Deus não se agrada dos pastores e líderes que estão destruindo e dispersando suas ovelhas quando deveriam amá-las e alimentá-las. Então o Senhor acrescenta: Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e delas não cuidastes, mas eu cuidarei em vos castigar a maldade de vossas ações. Jeremias 23, 2. Onde há graça, há correção. Você precisa entender que onde há graça, há correção. Vemos isso no livro de Apocalipse, onde Deus fala aos pastores das 7 igrejas. No capítulo 2 e 3, quando ele corrige o anjo de cada igreja, a palavra original grega usada para anjo é angelos, que significa mensageiro, especialmente um anjo, consequentemente um pastor. Um mensageiro enviado por Deus é um ser angélico ou humano. Mas, como Deus está se dirigindo às igrejas, angelos aqui se refere ao pastor da igreja, que é o mensageiro de Deus ao seu rebanho. Se ele estivesse se referindo ao ser angélico, isso seria notável, uma vez que o Senhor disse: Lembra-te, portanto, de onde caíste. Apocalipse 2:5. Nesse caso, se trataria de um anjo caído, correto? Impossível. Ao pastor da igreja de Pérgamo, por exemplo, ao corrigi-lo, o Senhor disse: Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Apocalipse 2,14. Observe ao estudar essas correções que elas dizem respeito aos pastores que estão permitindo doutrinas erradas em suas igrejas, resultando em todo tipo de imoralidade. As doutrinas erradas levam a crenças erradas, e as crenças erradas sempre levam a um estilo de vida errado. Elas têm o efeito oposto das crenças corretas, que sempre levam a uma vida reta. Mas quando o Senhor diz: Eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, Jeremias 23, 2, ou venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, Apocalipse 2,5. Ele não está falando sobre os cristãos perderem a salvação. Infelizmente, é exatamente isso que alguns ministros têm ensinado e colocado muito medo no coração das pessoas. Então, o que o Senhor está dizendo? Primeiro, você precisa entender que esses 2 versículos são direcionados aos pastores, de modo que eles se aplicam apenas a eles. Se você não está pastoreando um rebanho, esses versículos não são para você. Em segundo lugar, quando o Senhor diz: Moverei do seu lugar o teu candeeiro, está falando sobre remover o pastor e a sua igreja do seu lugar de influência. O Senhor está disposto a fazer isso porque protege com zelo extremo suas ovelhas, que são o seu povo. Ele as confiou aos pastores e é responsabilidade deles pregar a palavra de Deus com a exatidão, dividindo-a corretamente e sem fazer concessões com o evangelho da nova aliança da graça. Mas ainda que o Senhor remova um pastor do seu lugar de influência ou da igreja, ele garantirá que a congregação seja bem cuidada. Observe a linguagem pastoral que ele usa em Jeremias 23. Ele fala como o sumo sacerdote que é, ver 1 Pedro 5,4. Ele é o pastor dos pastores e declara: Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Jeremias 23, 3. Vamos analisar outro versículo, em Tiago 3:1. O apóstolo Tiago diz: Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Mais uma vez, esse versículo não está falando sobre pastores ou líderes perderem a salvação. O apóstolo Tiago está simplesmente dizendo que aqueles que ensinam a palavra têm maior responsabilidade
e vão prestar contas de forma mais severa. Espera-se que os pastores, ministros e líderes preguem com exatidão, dividindo corretamente a palavra de Deus. Tiago também não está desencorajando as pessoas a serem mestres da palavra. Absolutamente. É uma grande honra e privilégio pregar e ensinar a palavra de Deus. Tiago está apenas enfatizando o quanto esse privilégio é sagrado e quanto os pastores precisam ser mordomos sábios do seu ministério de ensino. Ele está exortando-nos a não serem descuidados com relação à doutrina. Lembre-se, todos os erros nas igrejas do livro de Apocalipse são erros relacionados à doutrina, resultando em pecado e idolatria. Crenças erradas levam uma vida errada. É por isso que Tiago exorta os mestres da palavra a serem diligentes em entender o evangelho da graça, dividindo corretamente as alianças e ensinando ao rebanho de Deus o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo sem fazer concessões. O Senhor, justiça nossa. Vamos voltar a Jeremias 23. Como você sabe, se está debaixo da liderança que foi estabelecida por Deus? Nosso pastor maior responde a essa pergunta no versículo 4. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. Esses são os 3 resultados esperados quando se está debaixo de uma liderança indicada por Deus. Quando os pastores e líderes pregarem o evangelho da graça não adulterando, seus rebanhos não temerão mais, nem se espantarão e nem terão falta de nada. Você está experimentando dessas bênçãos de graça de Deus em sua vida? Ou está com medo, desanimado e com sensação constante de não ter feito o suficiente? Em Jeremias 23, 4, o Senhor me transmitiu a mensagem a ser pregada e enfatizada neste dia e hora sobre a revolução da graça. No sonho que tive há mais de 15 anos, ele me disse: é com isto que você vai alimentar o meu povo nesta hora. E me deu Jeremias 23, 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. E rei que reinará e agirá sabiamente e executará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Você simplesmente não ama a maneira como, mesmo as nossas Bíblias modernas, a revelação da revolução da graça, Senhor, justiça nossa, está enfatizada em letras maiúsculas? Em hebraico é Jeová Tadikeno. É a maneira que o Espírito Santo nos dizer: não deixe isso passar desapercebido. É algo que mudará a sua vida. Então, meu caro leitor, você que perseverou até o último capítulo deste livro, qual é a mensagem que faz com que o povo de Deus não tenha mais medo, não fique desanimado e nem esteja em falta? Você está absolutamente certo, e benditos são os seus olhos porque você vê a verdade. É a revelação de que o Senhor é a nossa justiça. Não as nossas obras, não os nossos esforços, nem a nossa obediência perfeita à lei de Moisés. O Senhor quer Ele próprio ser a nossa justiça. Ele quer que nós o tomemos como a nossa justiça. E essa justiça que Ele oferece deve ser recebida como um dom pela fé. Ela foi paga em seu próprio sangue. Quando você começar a viver tendo consciência de que o Senhor é a sua justiça, começará a viver de maneira justa. De dentro para fora, boas obras, obediência, santidade e amor genuínos fluirão sem cessar de um relacionamento autêntico com o nosso Pai Celestial. Pode haver divisão quando o Evangelho é pregado? O Senhor é a nossa justiça. Essa é a mensagem da Revolução da Graça. Há uma divisão hoje no cristianismo entre aqueles que creem no Senhor como sua justiça e aqueles que acreditam que precisam ser sua própria justiça. Alguns dos que são contra o Evangelho da Graça argumentam que se ele viesse da parte do Senhor não estaria causando divisão. Bem, não nos esqueçamos do que aconteceu quando o apóstolo Paulo pregou a Icônio. Desmoronaram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra de sua graça.
concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Atos 14, 3 e 4. Paulo estava pregando o evangelho da graça? Isso causou uma divisão na cidade? Mas nunca foi a intenção de Paulo causar qualquer divisão. Ele simplesmente queria pregar a palavra da graça ao Senhor. O teste para saber se o evangelho da graça que você está ouvindo é do Senhor, portanto, não é se ele está causando divisão ou não. O teste mais verdadeiro é se o Senhor está ou não dando testemunho da palavra que está sendo pregada através das vidas mudadas, curadas, libertas e transformadas. Ver Atos 14, 3. Um pai, duas mães. Todos nós temos o mesmo Pai Celestial, mas nem todos nós temos a mesma mãe. Deixe-me explicar o que quero dizer. Em Gálatas 4, o apóstolo Paulo usou uma ilustração para ensinar sobre a diferença entre a velha e a nova aliança. Ele nos diz que a palavra relata que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael nasceu de uma escrava chamada Agar, ao passo que Isaque nasceu de Sara, uma mulher livre. Paulo então explicou que Agar representa a lei dada ao Monte Sinai, que gera escravidão. Por outro lado, Sara representa a graça, que gera liberdade. Você pode ler os detalhes da explicação de Paulo em Gálatas 4, de 21 a 27. Por ora, quero lhe mostrar algo interessante. O apóstolo Paulo disse: Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Gálatas 4, 28 e 29. Não é incrível que a Bíblia realmente nos diga que aqueles que nasceram debaixo da lei perseguirão aqueles que nasceram debaixo da graça? Era Ismael quem perseguia Isaque, e não o contrário. E como prognosticado pela palavra de Deus, assim também agora, isto ainda está acontecendo hoje. Como você pode ver, embora nós cristãos tenhamos o mesmo pai, infelizmente nem todos temos a mesma mãe. Alguns fizeram de Agar a lei a sua mãe, em vez de Sara, a graça. E os filhos de Agar ainda estão perseguindo os filhos de Sara, aqueles que estão debaixo da graça. Você quer saber o que o Senhor diz sobre Agar e Sara? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. Gálatas 4:30. Deus não é a favor de se misturar lei e graça. Lance fora a velha aliança da lei e concentre-se em estar debaixo da graça para herdar tudo que Deus prometeu na nova aliança. Seja alguém que recebe muito do Senhor. Quando me dirigi aos Estados Unidos para pregar sobre o poder de crer corretamente no país, o Senhor falou comigo sobre João 3 e João 4. Ele começou a abrir os meus olhos para esses 2 relatos registrados pelo Espírito Santo em nosso benefício. João 3 é sobre Nicodemos, que foi até Jesus à noite. João 4 é sobre a mulher samaritana junto ao poço que Jesus encontrou deliberadamente durante o dia. Em João 3, vemos um teólogo erudito, um fariseu dos fariseus, um mestre rabino que o nosso Senhor chamou de mestre de Israel, João 3,10. Em João 4, vemos uma mulher de outro lado da escala social. Ela não tinha realizações das quais falar. Era uma mulher destruída que havia tido 5 divórcios e estava vivendo com um homem que não era o seu marido. A diferença entre os dois não podia ser a mais evidente. Era literalmente como a noite e o dia. Nicodemos procurou o Senhor procurou a mulher. Nicodemos foi até o Senhor na discrição da noite. O Senhor foi até a mulher em plena luz do dia. No final dessas 2 conversas, a mulher junto ao poço havia recebido muito mais do Senhor que o instruído Nicodemos. Na verdade, a mulher samaritana foi aquela com quem o Senhor revelou-se como o Messias. Ele não revelou a Nicodemos, o grande teólogo. Não é lindo ver como, quando ela disse ao nosso Senhor: quando ele, o Messias, vier, nos anunciará todas as coisas. Nosso Senhor sorriu para ela amorosamente e disse: Eu o sou, eu que falo contigo. João 4, 25, 26. Se você olhar em sua Bíblia, perceberá
que a palavra ele está em itálico. Isso significa que se trata de algo que não estava no original e foi acrescentado pelos tradutores. Na tradução literal de Young, diz: eu sou ele que estou falando contigo. Em outras palavras, o nosso Senhor se revelou a ela como o grande eu sou. Esse é o nome de Deus, o Deus da sarça ardente. Vê Êxodo 3,14. Aleluia! Seria natural pensarmos que o nosso Senhor se revelaria como Messias ao erudito que havia estudado as Escrituras desde a juventude. Mas não foi isso que aconteceu. Amo ver como o Senhor estava à vontade ministrando a uma mulher destruída que estava envolvida em uma vida de pecado, restaurando mansamente sua dignidade e reconstruindo-a. Com Nicodemos, nosso Senhor falou usando a linguagem do Antigo Testamento, mas com a mulher usou a linguagem do cotidiano. Ele falou sobre a água que estava diante dela. Com uma habilidade divina, Jesus usou a ilustração simples, compreensíveis e práticas para dizer com muito tato que ela vinha bebendo de poços errados, que não estavam a satisfazendo. Vamos ouvir o que o Senhor disse a ela. Se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, te daria água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 10 e 14. Nosso Senhor não usou linguagem ou conceitos teológicos, nem disse à mulher que ela tinha de nascer de novo. Em comparação, veja o que ele disse a Nicodemos. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,33. No final dessas duas conversas, o teólogo Nicodemos, que procurou Jesus à noite porque não queria ser visto com o Senhor, partiu sem vê-lo como Messias. Ele tinha olhos, mas não podia ver. E o último registro do que ele disse foi: como pode suceder isto? A resposta de Jesus foi: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Como você pode ver, embora Nicodemos conhecesse a Bíblia, não conhecia o autor da Bíblia, que estava bem diante dele. Amado, só porque você não conhece a Bíblia de capa a capa, não se intimide com teólogos eruditos que usam palavras elaboradas para impressionar ou intimidar você. O Evangelho da Graça é tão simples que até pescadores como Pedro, que não eram instruídos como os fariseus, podiam entendê-lo. No entanto, ele podia também confundir os eruditas mais intelectualizados de Jerusalém. Agora, por favor, entenda que não sou, de modo algum, contra os teólogos, ou seminários bíblicos, ou o estudo aprofundado da palavra de Cristo. Na verdade, creio que um dia nossa igreja terá uma escola bíblica para as pessoas de todo o mundo que desejam estudar a palavra com maior profundidade. Não perca de vista o quadro geral. Creio que, comparando e constatando os relatos de Nicodemos e da mulher samaritana, o Senhor quer nos demonstrar que é totalmente possível se prender aos detalhes e perder de vista o quadro geral. É possível uma pessoa deixar passar completamente o que de fato importa acerca da vontade do Pai, da obra do Filho e do testemunho do Espírito Santo no Evangelho da Graça. Os Nicodemos eruditos de hoje podem ouvir o Evangelho da Graça ser pregado e sair perguntando: como é possível? Em comparação, veja o que aconteceu com a mulher que estava vivendo em vergonha, que foi tirar a água do poço na hora mais quente do dia para evitar de ter de se encontrar com os olhares condenadores dos outros. Ela acabou completamente transformada pelo amor e pela graça do Senhor. Depois de encontrá-lo, ela deixou seu cântaro de água para trás. Quem precisa de um cântaro de água quando foi cheio de água viva? E tornou-se uma evangelista na cidade, indo por toda parte, dizendo: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
João 4:29. E a Bíblia registra para nós, como memorial e honra a ela, que muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. João 4:39. Que impacto o encontro de Jesus exerceu sobre ela? Hoje, a Revolução da Graça é conduzida por pessoas preciosas assim, como a mulher junto ao poço. Os testemunhos registrados neste livro são apenas alguns exemplos de como pessoas imperfeitas, cujas vidas talvez tenham sido muito parecidas com a da mulher junto ao poço, se levantaram para se tornar evangelistas do Evangelho da Graça. Elas podem não ser qualificadas quanto os Nicodemos deste mundo, mas o que elas têm é uma vida transformada e restaurada depois de um encontro autêntico com o Senhor Jesus Cristo. Depois de provarem por si mesmas sua abundante graça e seu dom da justiça, suas vidas nunca mais foram as mesmas. Por isso, elas precisam proclamar: "Vinde comigo e vede um homem", apontando as pessoas em direção ao Salvador. Uma vida transformada e restaurada. Edivina é um exemplo que ilustra isso. Esse é o testemunho. Fui criada memorizando os 10 mandamentos. No entanto, minha família era disfuncional. Cresci em meio à violência e o jogo e fui ensinada a mentir e a enganar. Quando eu tinha 16 anos, nasci de novo através de uma amiga no colégio. Senti muita alegria e passei a frequentar uma igreja cristã. Mas depois de algum tempo, minha alegria murchou. Aprendi que havia sido salva do inferno, mas que ainda precisava agradar a Deus. Disseram-me que eu devia me comportar bem, vestir-me da maneira conservadora e cumprir os mandamentos de Deus. Eu sentia que um peso de cobrança era colocado sobre mim. Todas as igrejas que eu frequentava ensinavam que devíamos cumprir as leis de Deus para agradá-lo. Eu sentia que Deus estava apenas esperando meu próximo erro para me condenar. O resultado foi que me tornei rebelde. Comecei a fazer sexo fora do casamento, fiz um aborto e acabei tentando suicídios mais de uma vez. Casei-me e tive filhos ainda jovens. Quando fiquei mais velha, passei a tentar ao máximo manter minha vida em ordem. Frequentava uma igreja, permanecia fiel ao meu marido e trabalhava duro. Mas minha vida ainda era um caos, porque eu acreditava que vivia entrando e saindo da comunhão com Deus. Meu marido era um mulherengo, um fumante inventarado, viciado em drogas e em jogo alcoólatra. Para mantê-lo longe das drogas, eu o enviei para trabalhar em Singapura. Finalmente, juntei-me a ele para ganhar dinheiro para pagar minhas dívidas. Em Singapura, descobri que ele tinha adquirido uma dívida enorme, ainda era um alcoólatra e tinha algumas namoradas. Eu sentia que ele só queria para ajudar a pagar a dívida e que não valia a pena continuar sendo fiel. Iniciei um relacionamento pela internet que levou a um caso extraconjugal. Eu me sentia desejada novamente, mas sentia que aquilo simplesmente não estava certo. Arrasada, clamei a Deus. Então lembrei-me que meu pastor havia mencionado a New Creation Church. Então fui assistir a um culto com meu marido e chorei durante toda a mensagem. O pastor Prince compartilhou sobre como Jesus amou a mulher surpreendida em adultério incondicionalmente, dando a ela o dom de não condená-la para lhe dar poder para parar de pecar. Foi a primeira vez que ouvi sobre um Deus que não me condena. Continuei voltando à New Creation Church com o meu marido. Eu também ouvi as mensagens do pastor Prince no caminho de ida e volta ao trabalho. Não apenas o meu caso extraconjugal chegou ao fim, como Jesus também transformou a água em vinho em meu casamento. Agora amo meu marido ainda mais do que antes, e meu marido também me ama. Ele parou de fumar, de jogar e de beber. Acreditamos que o cancelamento das dívidas dele também está a caminho em nome de Jesus. Agora estou muito apaixonada por Jesus. Me sinto confortável na sua presença, quer eu tenha agido bem ou não. Percebo que faço a coisa certa com mais frequência agora. Sou mais honesta e amorosa. Não me gabo de mim mesmo, mas me gabo do que o Senhor fez em mim. Obrigada, pastor Prince, por ser fiel em pregar a verdade. E obrigada, Jesus, por me amar.
Obrigado por compartilhar seu testemunho, Edvina. Que testemunho poderoso da diferença que o nosso Senhor Jesus pode fazer na vida destruída de quem tem um encontro com a sua graça. Experimente o amor perfeito e incondicional. Agora, quero que você observe o que mais impactou Edvina quando ela ouviu pela primeira vez o Evangelho e encontrou Jesus. Foi a primeira vez que ouvi sobre um Deus que não me condena. Foi exatamente isso que a mulher junto ao poço experimentou. Ela encontrou o nosso Senhor, que conhecia cada detalhe sobre o seu fracasso do seu passado e presente e, no entanto, não a condenou. Na verdade, ele proferiu palavras cheias de graça. Quando ela tentou esconder a sua situação atual, a qual ela não se orgulhava, e disse: "Não tenho marido", o Senhor não a repreendeu. Em vez disso, ele a elogiou, dizendo: "Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade." João 4, 17 e 18. Você consegue ver o sanduíche divino? Ele elogiou-a primeiro, bem disseste. Mencionou os pecados delas mansamente, e depois terminou com outro elogio. Isso disseste com verdade. Essa é a graciosidade transbordante do nosso Senhor. Ora, por que o Senhor revelou os pecados dessa mulher inicialmente incrédula? Porque ele queria que ela soubesse que ele sabia tudo sobre ela e ainda a amava. Amado, o Senhor sabe tudo ao teu respeito, cada falha, cada pecado e cada imperfeição. Mas ele ainda o ama com amor eterno, um amor que é completamente incondicional, um amor que o pregou à cruz. Somente o nosso Senhor, que tem conhecimento perfeito a nosso respeito, ainda pode nos amar perfeitamente. Não precisamos esconder nada dele. Podemos falar abertamente e confessar os nossos erros e falhas, sabendo que ele já os conhece todos. No entanto, ainda nos ama. A verdade é que você já é, neste instante, a justiça de Deus através do sangue precioso de Jesus. Você pode ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Senhor não porque confessa os seus pecados para ser perdoado. Você confessa os seus pecados sabendo que já foi perdoado e que você está tendo uma conversa com o Senhor, a sua justiça. Há uma diferença enorme. A definição de Deus para básico e maduro. Há algumas pessoas que desconsideram o que Deus está fazendo na revolução da graça como sendo algo básico. Elas jamais dirão que são contra o evangelho da graça, mas elas o veem como algo simples demais, fácil demais. Elas perguntam: onde está a parte que cabe ao homem? Elas pensam que a graça é boa para os recém-convertidos, mas acreditam que eles também precisam amadurecer e alcançar coisas mais importantes e avançadas, como santidade e arrependimento. Bem, por favor, permita-lhe mostrar o que é básico e o que é maduro aos olhos de Deus. Vamos ler Gálatas 4 juntos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e cuidadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Gálatas 4, de 1 a 7. Nessa passagem, a palavra grega usada para filho é népios, que significa bebê, criança pequena. Quando Israel, como uma nação, era népios, ela foi posta sob a lei. Quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho para redimir o que estavam sob a lei, para que eles pudessem receber a adoção de filhos. A palavra grega usada para filhos aqui é huios, que fala de filhos crescidos até a maturidade. Em outras palavras, quando Israel era um bebê, Deus o colocou sob a lei. Mas quando Cristo veio, Deus colocou todos os que creram no seu Filho sob a filiação madura. Isso nos diz que, ao olho de Deus, a lei é básica
e a graça é maturidade. Vou dar um exemplo. Quando seus amigos vão visitar sua casa e eles têm filhos pequenos, você estabelece leis para as crianças. Você diz a elas para não brincarem na cozinha, para não tocarem nas facas e para não tocarem no forno. Você acaba inventando, dando muitas ordens de não pode, porque as crianças são pequenas e não sabem o que é certo. Muito tenho certeza de que você não dirá aos seus amigos que são adultos: não entrem na cozinha, não brinquem com faca, não toquem no forno. Seria ridículo determinar essas leis para os adultos maduros. Do mesmo modo, a lei da velha aliança é para os imaturos, ao passo que a graça é para aqueles que são filhos maduros de Deus. A Bíblia também nos diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça porque é criança. Hebreus 5,13. Em outras palavras, essas pessoas não conhecem a revelação da revolução da graça, o Senhor, justiça nossa. Restauração da certeza. Em um dos primeiros encontros de Pedro com Jesus, o Senhor deu a ele tantos peixes que sua rede começou a se partir e seu barco começou a afundar. A reação dele foi cair de joelhos e dizer: Senhor, retira-te de mim porque sou pecador. Lucas 5,8. Ninguém teve de ensiná-lo que ele era pecador. Agora, nesse encontro, de qual aspecto do Senhor Pedro teve consciência? Do seu amor ou da sua santidade? A partir da declaração de Pedro, está claro que ele estava mais consciente da santidade do Senhor em contraste com seu próprio estado indigno de pecador. Agora vamos avançar rapidamente para a última ceia de Jesus com os seus discípulos do cenáculo, onde o Senhor disse a Pedro: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Lucas 22:34. Sabemos qual foi a conclusão disso, mas gosto especialmente do relato de Lucas sobre os acontecimentos. Lucas descreve como nosso Senhor Jesus foi preso e levado à casa do sumo sacerdote. Do lado de fora, no pátio, enquanto Pedro ainda estava negando veementemente conhecer Jesus, o galo cantou. Jesus então virou e olhou direto para Pedro, que lembrou-se das palavras dele. Ver Lucas 22, de 55 ao 62. Deve ter havido algo naquele olhar. Não foi um olhar de julgamento e condenação, foi um olhar que dizia: Pedro, eu ainda amo você. Não se desespere. Eu sabia que isso iria acontecer e orei por você, meu amado Pedro. Foi o olhar de amor do Senhor que quebrantou Pedro e fez com que aquele pescador musculoso chorasse amargamente. Em seguida, cerca de 2 semanas depois que o nosso Senhor Jesus havia sido crucificado, a Bíblia nos diz que Pedro estava pescando com alguns discípulos, João 21:3. Um fato pouco conhecido é que Pedro já havia tido uma audiência particular com o Senhor antes dessa cena, ver Lucas 24:31 e 1 Coríntios 15:5. O encontro inteiro aconteceu longe dos olhares dos outros, uma vez que foi um tempo de restauração pessoal para Pedro. Agora, em João 21, vemos o Senhor restaurando Pedro, dessa vez para o seu ministério. O Senhor ressurreto apareceu na praia, mas os discípulos não reconheceram. Quando Pedro percebeu que era o Senhor, ele imediatamente mergulhou na água e nadou em direção a ele. Ora, o que você acha que fez com que Pedro nadasse para o nosso Senhor Jesus? Foi a santidade do Senhor ou sua graça? De que Pedro estava mais consciente naquela hora? Vamos lá. Se fosse a santidade do Senhor, Pedro teria saltado do barco e nadado em direção à oposta. Sua vergonha por negar o Senhor 3 vezes o teria afastado. Mas não foi isso que aconteceu. Pedro nem sequer esperou que o barco chegasse à praia. Ele mergulhou no mar e nadou na direção do Senhor. No começo da sua caminhada com o Senhor, Pedro não entendia quem o Senhor era e tinha mais consciência da sua santidade. Mas depois, Pedro havia andado com o Senhor, passou a conhecê-lo. Ele conhecia o coração de Jesus e sabia que já havia perdoado. Foi a linda graça e amor do Senhor que deram a Pedro a coragem para aproximar-se com a plena certeza fé. Ora, essa é a verdadeira maturidade, uma revelação crescente da sua graça e perdão. Entre com ousadia, mesmo que você tenha falhado.
O que Pedro experimentou é o que muitas pessoas estão vivenciando em todo o mundo na Revolução da Graça. Eles estão recebendo restauração da certeza de que pode entrar com ousadia diante do Senhor na sala do trono da graça, mesmo quando tiverem falhado. O inimigo pode ter roubado a intimidade e a proximidade entre você e o Senhor, mas quero que você saiba que Deus está restaurando relacionamentos hoje. A Revolução da Graça é uma revolução de restauração. E a revolução da graça está aqui. Como o nosso Pai Celestial prometeu, Ele está levantando pastores em todo o mundo que estão pregando o Senhor Justiça Nossa. E o seu povo precioso não terá mais medo, não ficará mais desanimado, nem lhes faltará mais nada. Oro neste momento para que, ao receber as boas novas do Evangelho da Graça, você seja liberto de todo o cativeiro que está oprimindo. Em nome do Senhor Jesus, vejo você curado desde o topo da sua cabeça até a sola dos teus pés. Vejo você sendo liberto daquele vício secreto que o manteve cativos por anos. Vejo você sendo curado em todos os seus relacionamentos. Amém.